Pregação de fim de ano. Quando a força acaba, a graça permanece. Queria começar com vocês falando do fim do ano e o peso do coração. Chegar ao fim do ano é sempre um momento delicado. Não é apenas uma troca de datas no calendário. Eu penso que é um encontro com a própria alma. Quando o ano termina, quase sem perceber, a gente começa a fazer contas internas. Que tipo de contas? Contas daquilo que foi feito, daquilo que ficou pelo caminho, do que nós sonhamos, do que tentamos, do que não conseguimos sustentar. E é curioso, mesmo quando muita coisa foi realizada, o coração ainda pode estar cansado. Cansado de lutas, cansado das cobranças, cansado das responsabilidades, cansado das frustrações, cansado das expectativas que não se cumpriram. E então surge uma pergunta muito humana e muito sincera. Será que vale a pena continuar sonhando? Eu queria te dizer que essa pergunta ela não é murmuração. Ela é preocupação, ela é zelo. Ela é o coração de quem quer fazer mais, viver mais, frutificar mais, mas percebe que a força está no limite. E é exatamente aqui que a palavra de Deus nos encontra. Eu queria conversar contigo e queria fazer algumas exposições bíblicas para tentar te ajudar, como eu me ajudei a entender esse momento, que a minha alma se assustou, porque eu também estou cansado. E eu te falo, é normal a gente se assustar com o nosso cansaço, mas Deus não se assusta com o nosso cansaço. Isaías 40, 28 e 31 tem uma palavra linda. Vocês não sabem, nunca ouviram? O Senhor é o Deus eterno, o Criador de toda a terra. E Ele não se cansa nem fica exausto. Sua sabedoria é insondável. Ele fortalece o cansado e dá vigor ao que está sem forças. Até os jovens se cansam e ficam exaustos, e os moços tropeçam e caem. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Meus amigos, meus queridos, esse texto é profundamente libertador porque ele normaliza o cansaço. Deus não diz, vocês não deveriam estar cansados. Pelo contrário, ele diz, até os jovens se cansam, até os fortes tropeçam. Ou seja, o cansaço não é pecado. O cansaço é parte da condição humana em um mundo quebrado. Então o problema não é cansar. O problema é onde buscamos força quando cansamos. Isaías não diz os que insistem, não diz os que se esforçam mais, não diz os que aguentam firme. Ele diz os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Esperar no Senhor não é desistir. Esperar no Senhor é realinhar o coração. É parar de tentar ser a fonte e voltar a ser o vaso. É reconhecer a força não vem de mim. Essa força não vem de mim. Ela vem do Todo-Poderoso. E mais, até os profetas, até os homens fortes, até os escolhidos de Deus, que tinham mensagem para levar adiante, eles também quiseram parar. Eu gosto muito da passagem de 1 Reis 19, 4, 8. Ele vai falar, enquanto isso, ele entrou no deserto, caminhando um dia. Chegou a um pé de giesta, sentou-se debaixo dele e orou para morrer. Já tive bastante, Senhor. Tira a minha vida. Não sou melhor do que os meus antepassados. Deitou-se debaixo da árvore e dormiu. De repente, um anjo tocou nele e disse, levanta-te e coma. Ele olhou ao redor e ali junto à sua cabeça havia um pão assado sobre brasas quentes e uma jarra de água. Ele comeu, bebeu e deitou-se de novo. O anjo do Senhor voltou, tocou nele e disse, levante-se e coma, pois a sua viagem será muito longa. Então ele se levantou, comeu, bebeu. Fortalecido com aquela comida, viajou 40 dias e 40 noites até chegar em Horebe, um monte de Deus. A gente está falando aqui do profeta Elias. Ele tinha feito chover, parar de chover, ele tinha feito vários milagres, ele tinha feito cair fogo do céu. Elias não queria apenas descansar, não. Ele queria parar definitivamente. Mas observe a resposta de Deus. Deus não repreende, Deus não acusa, Deus não exige fé performática. Pelo contrário, Deus, com a sua infinita misericórdia e sabedoria, oferece comida, descanso, cuidado, tempo. Isso nos ensina algo essencial para o fim de ano. Às vezes,
O que parece crise espiritual é exaustão emocional e física. E Deus trata pessoas cansadas com misericórdia, não com cobrança. Existe ainda mais um tópico que eu acho muito importante para a gente poder seguir nesses dias de final de ano. Eu liberei um devocional de 7 dias que está começando hoje, que vai passar por tudo isso. Mas existe um perigo do fim do ano, que é decidir tudo no dia do cansaço. Paulo nos alerta sobre decisões tomadas sob pressão. 2 Coríntios 1, do versículo 8 ao 9. Fomos pressionados além da nossa capacidade, a ponto de perdermos a esperança da própria vida. De fato, sentimos em nosso coração a sentença de morte, para que não confiássemos em nós mesmos, mas em Deus, que ressuscita os mortos. Paulo reconhece que houve pressão, Paulo reconhece que houve limite, ele reconhece inclusive o desespero. Mas Deus usou isso para reposicionar a confiança. Decisões definitivas não devem ser tomadas em dia de exaustão. O cansaço distorce a visão, a dor amplia o medo, a ansiedade apressa as escolhas. Por isso, Deus não está te chamando para desistir. Ele está nos chamando para descansar antes de continuar. E quem está no centro desse descanso? Cristo está no centro. Esse descanso tem nome. Tudo isso converge para Jesus. Mateus 11, 28 a 30 diz: venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Jesus não promete um ano sem lutas, ele promete descanso para a alma. O descanso não está em fazer menos coisas apenas, o descanso está em caminhar com ele. Sem Cristo, até coisas boas viram peso. Com Cristo, até lutas viram escola e vitórias. Hoje eu queria que a gente pudesse ter tudo isso que a gente está conversando aplicado ao novo ano que se inicia, para a gente começar e entrar diferente. Provérbios 16, 9 diz: em seu coração o homem planeja o seu caminho, mas o Senhor determina os seus passos. O próximo ano não precisa começar com mais metas, mais promessas, mais pressão. Eu penso que talvez precise começar com mais discernimento, mais dependência, mais simplicidade. O Evangelho não é complexo. Ele é simples. Talvez a complexidade do Evangelho esteja em seguir os passos de Jesus Cristo. Ah, mas seguir os passos de Jesus Cristo é difícil. Não, não é difícil, porque Ele foi e deixou o Espírito Santo conosco, nos consolando, nos auxiliando. Mateus 6,34 tem uma mensagem maravilhosa que diz: portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações, basta cada dia o seu próprio mal. Força vem em porções diárias, como o maná. Não para o ano inteiro hoje, graça para hoje, esperança para hoje. E aí surge a pergunta: diante de tudo isso, vale a pena sonhar? Sim, mas não sonhos que nascem da cobrança, sonhos que nascem da obediência, da presença, da cruz. Lamentações 3, 22, 24 nos dá um direcionamento. Graças ao grande amor do Senhor é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis. Renovam-se a cada manhã, grande é a sua fidelidade. Digo a mim mesmo: a minha porção é o Senhor, portanto, nele porei a minha esperança. Se você tem Cristo, você tem misericórdia diária, você tem direção diária, você tem força diária. O próximo ano não será sustentado pela sua energia, mas sim pela fidelidade de Deus. Então, não desista, descanse. E eu preciso fazer um chamado à sua decisão. Perguntas para o seu coração, faça agora. O que eu estou carregando que Deus nunca me pediu? Faz uma revisão na tua mochila. Para de caminhar com essa mochila pesada, levando aquilo que não faz necessidade, que não vai ser usado. Viaje leve. O que eu preciso entregar antes de começar o ano novo? Libera perdão que precisa ser liberado.
trabalha crenças limitantes, creia na sua identidade, faça o nosso devocional. Ele vai te levar por esse caminho. Ou faça qualquer devocional de uma fonte confiável que faça você navegar pelas águas do Espírito Santo e sentir a presença do Deus vivo, Salvador. Por último, a minha esperança está em resultados, força do braço, ou em Cristo, fidelidade e provisão. Hoje não é um culto de desistência, é um culto de realinhamento. Não é parar de lutar sozinho. Eu queria orar contigo. Curva sua cabeça em respeito ao nosso Deus. Conversa com Ele do seu coração, do mais íntimo do seu coração, em espírito e em verdade. Senhor, chegamos ao fim deste ano com gratidão e com cansaço. Obrigado por tudo que o Senhor fez e também por tudo que o Senhor nos impediu de fazer, livramentos que sequer imaginamos. Hoje entregamos os pesos, as culpas, as frustrações e os medos do amanhã. Renova as nossas forças, purifica os nossos sonhos, ensina-nos a viver um dia de cada vez, que a nossa esperança não esteja em um ano novo, mas no Deus que permanece fiel em todos os anos. Que sua presença, Pai, não se afaste de nós, que o Senhor continue indo à frente, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor multiplique e expanda as nossas fronteiras, as nossas estacas, para que nós possamos fazer mais pelo reino com os nossos celeiros transbordando. Pai, que sejam seus planos nos guiando. E por fim, Pai, que os teus anjos estejam ao nosso redor, nos protegendo e nos livrando do mal. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Meus queridos, eu sou Antônio Jorge Beze, pastor. No Instagram, @AJBeze, B-E-Z-E, você encontra muito material. E no site, ministeriosina.com, eu coloco devocionais, coloco pregações, e eu quero caminhar contigo. Essa jornada rumo à vida eterna, ela pode ser prazerosa, ela pode ser, como a palavra diz, em abundância, na luz. Vamos junto. Beijo no teu coração e que Deus te abençoe. Feliz Ano Novo.